1987, ano no qual eu nasci, o cantor e compositor Renato Russo lançou uma música chamada Que País é Este? Música que foi composta uma década antes, mas foi lançada em 1987 com o título Que País é Este? E um trecho da música diz assim: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Que país é este? Que país é este? Não vou pedir para cantar no final não, tá, Diogo? Fica tranquilo. Não deve ter a cifra aí separada, não. A música foi lançada em 78, composta em 78, lançada em 87. Demorou uma década e o encarte vai contar a história de que eles esperavam que algo mudasse no país e a música se tornasse totalmente obsoleta. Mas eles viram que não. Pelo contrário, eu acho que se tem uma música atual, talvez continua sendo a pergunta: que país é este? 30 e poucos anos depois, a pergunta persiste. No entanto, irmãos, estudando o livro de Eclesiastes, a gente vai perceber que não é uma pergunta nova do nosso tempo ou do nosso país. Há quase 3 milênios, o sábio do livro de Eclesiastes já observava situações semelhantes. Nós vimos nos primeiros capítulos Salomão em busca de sentido para a vida em várias coisas aqui debaixo do sol. Na semana passada, meio que ele dá uma pausa para o seu poema sobre o tempo e a soberania de Deus sobre todos os tempos e estações. E entre essa avaliação, ele faz esse poema e no recorte de hoje, ele volta para observar as coisas mais um pouco de como são as coisas debaixo do sol. E vamos continuar a série de Eclesiastes. Vocês vão ver que as constatações de Salomão não são muito animadoras. Vamos ao texto de hoje. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 16, e nós avançaremos até o capítulo 4, verso 6. Esse é o recorte de hoje. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 16 até capítulo 4, versículo 6. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigem para cima e dos animais para baixo para a terra? Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E em sua avaliação ele continua no capítulo 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos.
pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Esse é o trecho de Eclesiastes que nós vamos falar hoje. Então, irmãos, deu para perceber que o cenário ali onde Salomão observa e tira essas conclusões também já era cercado de maldade e injustiça. Ficou muito claro nos versículos que nós lemos. Aconteceu lá e não é diferente conosco aqui. Todos os dias nós somos bombardeados com diversas notícias da capacidade do homem de produzir maldade. Não é assim? Você vê uma notícia, você fala, não, o homem não chegou nesse nível. Eu já vi de tudo, mas isso aqui... E a gente consegue ainda se surpreender com histórias e poderíamos dar vários exemplos aqui de como a maldade do homem e como a maldade do homem consegue produzir coisas contra o seu próximo, contra a natureza, em ofensa a Deus. Mas Salomão, no versículo 16, ele vai um pouco além. Além da maldade em si, repara no que Salomão disse. Na parte B do versículo 16, não sei se você reparou, ele fala assim, ó, no lugar do juízo reinava a maldade. No lugar da justiça, maldade ainda. Ou seja, para Salomão, o problema não era apenas a maldade em si, mas o lugar onde a justiça deveria ser feita e a maldade punida, havia corrupção. No lugar da justiça, ainda mais maldade. Quer dizer, o ambiente jurídico, o ambiente onde julga as coisas, onde a maldade deveria ser punida, está tomado de corrupção. Pessoas cometem o mal sem a justa punição, pessoas inocentes muitas vezes são punidas. Há uns anos atrás, eu não sei se vocês acompanharam, o traficante mais perigoso, um dos mais procurados do Brasil, chamado André do Rap. Não sei se vocês lembram da história do André do Rap. Que nome, hein? Ele era um dos traficantes mais procurados do Brasil e foi preso pela polícia. E por causa de questões burocráticas, de prisão provisória e ineficiência do sistema de justiça, do Ministério Público, enfim, o André do Rap saiu do presídio pela porta da frente, por causa de uma burocracia e da ineficiência do nosso sistema de justiça. Provas, pessoas que ele matou, a ficha corrida, não foi levado em conta por conta de questões injustas do nosso sistema de justiça. E não é assim, irmãos? Normalmente, é bem comum a gente ver pessoas que deveriam ser julgadas e não são no nosso sistema de justiça, ou pessoas que têm recursos financeiros conseguem ir protelando e recorrendo a várias instâncias, de forma que vai empurrando, vai pagando bons advogados, e lá na frente, quando sai, o crime prescreveu, e essa pessoa não é punida. E pode acontecer casos de pessoas inocentes, que por não ter acesso a advogados, também podem pagar por crimes que não cometeram. Essa é a falha. E Salomão está se deparando com isso, e isso a gente vê também. Eu poderia ficar aqui
dando vários exemplos de injustiças que nós vemos no nosso dia a dia, mas não é o caso. Trouxe apenas um aqui para vocês refletirem. E talvez enquanto eu esteja falando, vocês podem estar lembrando aí de outros casos que vocês viram por aí que consideram injustos. Mas fato é que nem o ambiente jurídico poderia trazer justiça. E às vezes as próprias leis vão contra a justiça. E daí o próprio profeta Isaías pronunciou em Isaías 10:1: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos. Então, o nosso Congresso, o nosso sistema de justiça ainda tem leis que são injustas. Nesse cenário, eu faço uma pergunta para os irmãos. Quando no lugar da justiça há corrupção, onde a justiça pode ser encontrada? A quem nós vamos recorrer? Se o ambiente adequado para se cumprir justiça está tomado por corrupção. O sábio continua, versículo 17. Disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. É interessante ele já trazer uma esperança aqui logo no segundo versículo, porque nos outros textos que nós temos estudado, normalmente Salomão, ele dá o diagnóstico e conclui assim, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Ele vai observando as coisas e a tendência depois, quando você está estudando o texto e ele dá esse cenário caótico, ele vai vir com vaidade de vaidades. Mas não, ele surpreende e faz uma afirmação de que Deus julgará a todos. Só que aqui, irmãos, Salomão, ele não está com uma visão de juízo final. Até porque a continuidade do texto vai mostrar algumas indagações do próprio Salomão que comprovam isso. Salomão está dizendo isso baseado no próprio poema que ele acabou de dizer no versículo 3, porque o texto fala: há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Quer dizer, se há um tempo para todas as coisas, haverá um tempo em que Deus exercerá juízo sobre todas as coisas. É a soberania de Deus sobre o tempo e as estações, sermão da semana passada. É isso que ele tem em mente. E de fato, se a gente olhar na história e na própria Bíblia, nós vemos Deus executando juízo em diversas situações. Podemos citar aqui o dilúvio, Torre de Babel, vários momentos na história de Israel ou dos povos também contra o povo de Israel, enfim, a gente vê que Deus executa juízo. E nós que temos a revelação progressiva da palavra de Deus, veremos que sim, haverá um justo juízo para a maldade. Então, a primeira aplicação aqui, já que Salomão, logo no versículo 2, já traz essa esperança, eu quero te dizer que a justiça de Deus, ela não falha. Ele trará a todos julgamento no tempo certo. Primeira aplicação aqui já é rápida, logo no versículo 17. Mas vamos continuar, irmãos. O texto diz: disse ainda comigo. Quer dizer, por que essas coisas ocorrem? Por que eu vejo tanta opressão, maldade? E ele continua: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Quer dizer, o adiamento do julgamento da impiedade por parte de Deus permite que Deus prove ao ser humano que de fato ele é inclinado ao mal. E faz uma comparação aqui, para que o homem veja que são em si mesmos como animais. Vamos pensar um pouco sobre essa comparação, irmãos. Estaria o pregador aqui igualando os homens em valor e dignidade
igualando os homens aos animais, inclusive contradizendo outras passagens bíblicas, porque em Gênesis 1:27 a Bíblia diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele não fala isso para os animais. Salmos 8, versículos 5 e 6. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Está falando de quem? Está falando do homem. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Estaria então aqui o sábio se contradizendo sobre esse valor e dignidade do homem? Os versículos na sequência vão responder. Mas eu queria abrir um parênteses antes para a gente pensar como a sociedade distorce, como nós temos a capacidade de distorcer a nossa relação com as coisas criadas. É bem verdade que o homem afetado pelo pecado, ele tem atitudes muitas vezes como a de animais. Às vezes até pior do que a de animais. Animais não matam no ventre os seus filhotes. Animais não fazem produtos químicos e vendem para obter lucro, mesmo que esses produtos matem as pessoas. Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque ainda que afetado pelo pecado, o homem é feito à imagem de Deus. Já viu, gente? Agora a moda é pai de pet e mãe de pet. Você vai nos lugares, o pessoal chama, agora você tem o espaço pet friendly. Coloca uma expressão em inglês para ficar bonito, né? Quer dizer, o seu pet friendly, seu cão é bem-vindo aqui entre nós. E tem o contrário também, quando as crianças não são bem-vindas, né? Já viu? Shield free? Não precisa, não pode vir aqui que não vai ter criança. Há uma distorção. Não sei se vocês percebem isso. E meu papel aqui, irmãos, é pregar a palavra, o evangelho e Cristo. Esse é meu compromisso. Eu não estou aqui para dizer se você tenha cachorro, não tenha cachorro, faça isso, não faça isso. Não é disso que eu estou falando. Mas é a distorção e a valorização que as pessoas fazem em relação a coisas. Porque muitas vezes a gente vê frases do tipo assim: esse ser humano, eu prefiro o meu cachorro. Se é para ser como esse ser humano aí, eu prefiro o meu cachorro. Irmãos, cuidado com expressões assim, porque, de novo, o ser humano, ainda que afetado pelo pecado, ele carrega a imagem de Deus. O pet não carrega. Então, em valor e dignidade, vamos ficar com o que a Bíblia diz em relação a o papel aonde o homem foi colocado e aonde os animais estão. Porque a gente tem a sociedade em geral tem uma capacidade de distorcer isso. Tá, então se ele não está comparando em dignidade, o que ele quis dizer? Vamos voltar para os versículos. 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens se sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Morre um, morre o outro. Todos têm o fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. E o 20? Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigem para cima e dos animais para baixo, para a terra? Aqui está a resposta da comparação que Salomão fez. 2 motivos. Quando a gente olha na perspectiva debaixo do sol, nós somos como animais, porque na morte nós não temos nenhuma vantagem sobre eles. Morre um, morre o outro. E o segundo, o destino. Do pó nós viemos e para o pó nós vamos. É nesse sentido. Não há vantagem para o homem, versículo que nós lemos. E cá entre nós, irmãos, se for para falar na perspectiva debaixo do sol, talvez os animais estejam até em vantagem em relação a nós. Porque os animais não têm boleto para pagar.
Eu não sei, eu não tenho pet, mas você já chegou em casa e você viu o seu cachorro preocupado assim, pensando na vida, pensando no futuro, e falando, eu não sei, não paguei a aposentadoria, como é que eu vou aposentar? Não, morre um, morre o outro. Não há vantagem aparente. Salomão volta a falar da morte aqui, um tema que incomoda ele, nós já tratamos aqui no começo da série, e ele volta a falar da morte, essa maior de todas as vaidades. A morte interrompe todos os projetos e não há nada para fazer, não há nada que eu faça ou que você faça para impedir isso. Há uma impotência do ser humano em relação à morte. A morte é um tema que a gente não consegue ignorar. O escritor Somerset Maugham, falando sobre morte, ele conclui da seguinte forma, eu vou ler esse trecho, presta atenção, irmãos. Se deixarmos de lado a existência de Deus e a sobrevivência após a vida como duvidosa demais, então precisamos tomar uma decisão em relação ao uso da vida. Se a morte põe um fim a tudo, se eu não puder esperar o bem nem temer o mal, eu preciso perguntar-me por que estou aqui? E como, sob essas condições, devo me comportar? Agora a resposta é clara, mas tão intragável que a maioria não encara. Não há sentido na vida e, portanto, a vida não tem sentido. Esse é o cenário traçado para quem não leva Deus em conta. E o sábio continua. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. No capítulo 4 ele fala, vi ainda, ou seja, está analisando ainda toda essa opressão e maldade. Em resumo, irmão, Salomão aqui nessa expressão, ele fala, se a vida for só isso, se a perspectiva é só debaixo do sol mesmo, então não vale a pena viver. Quer dizer, os que morreram já são mais felizes daqueles que vivem, dos que vivem ainda. Agora, mais feliz ainda são os que não nasceram, que não tiveram que passar por tudo isso que nós estamos passando aqui. Quer dizer, a vida não vale a pena, era melhor não ter nascido. Quando um bebê nasce, a gente costuma falar que ele foi dado à luz, né? No mundo, nessa perspectiva, talvez a gente diria, ele foi dado às trevas de um mundo caído. Era melhor ter ficado no quentinho da barriga, né? Versículo 4. Vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Salomão já falou aqui de morte, falou aqui das opressões, das injustiças e volta para um tema que ele sempre vem falar, do trabalho. Em algumas das pregações atrás nós falamos aqui sobre trabalho e a perspectiva correta em relação ao trabalho. Não sei se os irmãos lembram. Trabalhamos porque é uma forma de glorificarmos a Deus com a nossa vida. Trabalhamos porque somos feitos à imagem de um Deus criativo e, portanto, a gente tem a necessidade de criar. Trabalhamos porque Deus nos dá talentos e dons para a gente servir o nosso próximo. Trabalhamos como dádiva de Deus e presente de Deus para com Ele cumprirmos o chamado cultural de, enfim, avançar a sociedade com os nossos dons e talentos. Na perspectiva de Salomão, ninguém está trabalhando por causa dessas coisas. Qual que é a origem do trabalho, segundo Salomão aqui? Provém da inveja.
As pessoas estão trabalhando, esquece a perspectiva que a gente falou. O fruto, a origem do trabalho é a inveja. As pessoas trabalham porque querem aquele carro que a outra pessoa tem, querem aquela carreira que aquela pessoa alcançou, e assim vivem nessa condição, nessa busca, e isso causa opressão, injustiças. E se a gente olhar os dias de hoje, será que é muito diferente o diagnóstico que Salomão fez naquele tempo para o nosso tempo, passado milênios? Salomão olha todo esse cenário de inveja no trabalho, a motivação é a inveja, a opressão, a maldade, a corrupção. Talvez dos textos que nós lemos, o que ele vai mais na investigação mais profunda de como o pecado distorce a relação humana, as relações de poder e tudo isso. E aí ele traz o conselho. O tolo, e são os dois últimos versículos do que nós lemos. O tolo cruza os braços e come a própria carne, ou seja, destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Falamos disso aqui também no sermão sobre o trabalho, mas vale o reforço. Tem dois caminhos claros para seguir aqui. A pessoa que freneticamente pensa no trabalho como um fim em si mesmo e no final percebe que é tudo vaidade, correr atrás do vento, e o outro que vai para o outro extremo e segue o caminho da indolência. Ou seja, não quer nem participar da corrida. Não, lá no final vai ser vaidade mesmo, então eu não vou nem entrar aqui nessa. Só que ele está falando, come a própria carne e destrói a si mesmo. Cruza os braços e come a própria carne. Melhor uma mão com descanso do que as duas cheias de trabalho e correr atrás do vento. A aplicação é a mesma do que nós já falamos aqui outras vezes. É melhor viver uma vida com tranquilidade, recebendo o trabalho e os frutos do trabalho como dádivas do Senhor, do que querer extrair o máximo dessa vida, passar por cima das pessoas e de tudo que está ao seu redor. Salomão quer nos ensinar um caminho do contentamento. É melhor viver contente com os frutos do seu trabalho e com aquilo que Deus, por sua graça, está nos concedendo debaixo do sol. É esse o conselho de Salomão. Só que, irmãos, nós vimos o cenário. Poderíamos aqui, talvez, encerrar a pregação com esse bom conselho de Salomão, que ele conclui no recorte que nós lemos hoje. Mas nós não estamos numa sinagoga, né? Nós estamos numa igreja cristã. Então há algo mais para se extrair desse texto. Há uma pergunta que foi feita por Salomão, não sei se vocês passaram desapercebidos, que ficou sem resposta. Versículo 21. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Ele fez essa pergunta no meio do trecho que nós lemos. E se você ficar só com o trecho que nós lemos, na perspectiva de baixo do sol, a resposta talvez seja, pois é, quem sabe? Quem sabe? Só que a gente não consegue ir embora para casa sem responder essa resposta, sem responder a essa pergunta, por causa de um versículo que está no próprio capítulo 3, verso 11, que foi falado na semana passada. Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Esse é um dos dilemas básicos da nossa existência terrena. Deus pôs a eternidade no nosso coração. Há uma inquietação em nós
nos incomodando, dizendo que esse tempo e esse espaço não é tudo que existe. O sábio tem falhado na sua busca de encontrar significado em todas as coisas que ele tem visto na terra. Mas ao invés da gente de tanto procurar desistir, isso talvez nos deveria levar a uma conclusão de que se nada aqui nos satisfaz, é porque nós fomos feitos para um outro mundo. C.S. Lewis fala muito bem nessa perspectiva, eu vou ler aqui para vocês, presta atenção. Se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Eclesiastes não é o livro da depressão. Embora a gente se incomode ali com os textos, né? E já estamos avançando no capítulo 4 e há textos difíceis porque ele se propõe a fazer as perguntas mais difíceis da vida, como nós dissemos aqui. Mas ele quer mostrar, e de novo eu digo isso, a falta de sentido de uma vida sem Deus. E nos apontar para um Salvador que nos dará as respostas que precisamos. Um significado verdadeiro para a vida. Eclesiastes nos lança da desesperança para a esperança. A vida debaixo do sol, sem levar em conta, Deus em conta, não há todas as respostas. Mas em Cristo, nós achamos as respostas para os dilemas que nós temos nessa vida. Quem sabe o fôlego do homem vai para cima ou para baixo da terra? A gente poderia responder com o próprio Antigo Testamento. Em Salmos 49, 15, em um texto em que o salmista também compara os homens, que os homens perecem como os animais, mas no versículo 15 ele diz: Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então, o próprio Salmo já dá resposta para onde vai a alma. Mas, irmãos, nós que temos a revelação da palavra, essa revelação progressiva das Escrituras, nós podemos ir além. E a melhor resposta que Deus tem para nós e que nós podemos dar é a resposta que Deus dá por meio da vida e obra de Jesus Cristo. Para essa pergunta. Deus colocou a beleza da eternidade em nossos corações para que encontrássemos o caminho que nos leva até Ele. Nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos se não alcançarmos um conhecimento pessoal de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que é o princípio e o fim. Todos aqueles que querem encontrar respostas verdadeiras sobre qualquer tema devem perguntar a Jesus Cristo. E para a gente caminhar para o final, Salomão, no recorte de hoje, falou sobre morte, falou sobre inveja do trabalho e falou sobre opressão e maldade. E eu quero trazer as respostas de Jesus sobre essas três indagações, constatações de Salomão. Em relação ao trabalho, mais uma vez, você pode se alegrar no trabalho que Deus lhe deu como presente, enquanto espera pelo dia final. Dentre as alternativas colocadas, que já foi dito aqui, da correria e da indolência, vamos seguir o caminho do contentamento. Sabe o que Jesus disse a respeito das nossas ansiedades e das nossas buscas por coisas dessa vida? Mateus 6, do 31 ao 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe
que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos dá o melhor caminho. Ele está cuidando de nós. E se a gente tenta achar propósito, significado nessas coisas, a palavra de Jesus para nós é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas dentro do contexto comida, bebida, roupa, essas coisas. Os gentios vivem, dão a vida por essas coisas. Eu estou dizendo que darei essas coisas para vocês. Busquem o meu reino. E a maldade? Salomão vê os oprimidos e ninguém para os consolar. Olha o cenário traçado. Viu os oprimidos sem que ninguém os consolasse. Mas em Jesus, nós temos a esperança que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu não sei qual problema você pode estar vivendo neste momento na sua vida. Seja de injustiça, seja de maldade, seja problemas no trabalho, seja enfermidade. Mas a promessa que nós temos, a resposta de Jesus para nós hoje, é que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a injustiça, e a corrupção? Ainda que nosso papel de ser sal da terra e luz do mundo, a gente precisa sim lutar por justiça. A gente precisa buscar melhores condições, pressionar os governantes, orar por eles, como a Bíblia diz. É o nosso papel como cidadão. É nosso papel também como forma de salgar esse mundo, buscar as coisas corretas, buscar a justiça. Mas em última instância, a nossa confiança não está no sistema judiciário brasileiro ou nos governantes. A nossa confiança está no juiz supremo, Jesus Cristo. Deus prometeu um dia em que seu Filho julgará os justos e ímpios. Atos 17, 30, 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá julgamento. E Cristo julgará com justiça. E não é a nossa, tá? É a justiça de Deus. Com essas verdades, nós temos a fé e a esperança para perseverar diante da injustiça e da opressão que nós vemos neste mundo. E a morte? Salomão diz que, em relação à morte, na perspectiva aqui da análise que ele faz, nós não temos nenhuma vantagem não há nenhuma vantagem entre os animais e os homens. Mas em João 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. 2 Timóteo 1,10, parte B. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a mortalidade por meio do Evangelho. A imortalidade por meio do Evangelho. A incapacidade de Salomão ao ver a morte e se sentir impotente, Cristo tornou inoperante a morte, ou seja, a morte sem poder. Ele venceu a morte. A morte e ressurreição de Cristo nos dá um novo sentido. Cristo venceu a morte. O máximo que a morte pode fazer
é nos aproximar de Deus. Essa é a nossa esperança no Senhor Jesus, que após todos os nossos problemas e sofrimentos, o Senhor ressurreto nos ressuscitará para a glória. Essa é a nossa esperança, é a nossa resposta, é a resposta que Jesus tem sobre a morte. E essa é a mensagem do Evangelho, irmãos, de um Deus que se entregou por nós, morreu e ressuscitou, para aqueles que creem nesse sacrifício. E como o pastor disse aqui, esses que creem não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que por eles morreu. Então o Evangelho nos ensina que é necessário sim nascer de novo. A mensagem do Evangelho é que nós precisamos nascer de novo, morrer para o mundo, morrer para essa vida em busca de significado nas coisas terrenas e nascer para Cristo. Assim, o desespero da morte dará lugar a uma vida de esperança, a vida eterna que começa aqui. O convite do Evangelho, caminhando para o fim, é o de morrer para o mundo e nascer para uma nova vida em Cristo. E eu quero trazer uma frase do pastor Emílio Garófalo sobre isso. Presta atenção. Se você nascer uma vez, terá 2 mortes. Se nascer 2 vezes, terá somente uma morte, e esta será lucro, como diz o apóstolo Paulo. A eternidade está no nosso coração. Não há como fugir disso. Versículo 11 do capítulo 3. Há uma inquietação em nós. A eternidade do nosso coração clama pelo eterno. E nós lá fora a procurar sentido. Pare de se esconder. Pare de lutar contra. A própria eternidade invadiu o mundo, o tempo e o espaço. Morreu numa cruz para a nossa redenção.